Guardando a galera entrar aqui para a gente iniciar a live. Boa noite a todos que estão vindo, entrando. Boa noite. Fiz aqui o convite hoje para a gente participar com o secretário municipal de Cultura do Rio, o Adolfo Conder. Um grande cara, uma grande figura, super inteligente, preparado. E a gente vai conversar sobre temas importantes, né? Porque com a pandemia sabemos que o impacto no setor cultural foi imenso. Além disso, todo mundo sempre quer saber um pouquinho sobre o Imperator. E uma coisa que está super aí atual é essa discussão a respeito da situação da lei do incentivo ISS. Então, vi que o Adolfo entrou aqui. Vou chamá-lo para... Fala aí, meu amigo. Fala, vereador, tudo firme? Tudo. Estamos Tá na aqui na luta, luta. né? Na luta, na luta. É. Hoje foi um dia de bastante trabalho, Pois é, mas deixa eu até animador falar. também. Que Animador bom também. ouvir isso. Deixa eu É. até falar com o pessoal que agora à tarde essa live quase foi cancelada para ser remarcada, né? Quase que teve que ser adiada, porque você está em Brasília, Isso. estava correndo atrás aí de trabalho para que consiga parcerias para o nosso Rio de Janeiro no tema cultura, e quase que enrolou com voo, com tudo. Então você está fazendo a live de Brasília, né? Estou fazendo de Brasília, estou aqui direto de Brasília. Primeiro, te agradecer pela oportunidade da gente estar conversando. Eu tenho grande carinho aí, respeito pela tua situação no parlamento da nossa cidade do Rio. Sei da tua competência, do teu preparo como grande vereador aí da nossa cidade. Então, te agradeço muito essa oportunidade da gente estar aqui conversando. Eu vim ontem para Brasília. A gente está aí na batalha da questão da Lei Aldir Blanc, que está para ser sancionada pelo presidente da República. Então, ontem eu fui reforçar a importância da sanção pelo presidente da República dessa lei para a cidade do Rio de Janeiro, enfim, para a cultura da cidade do Rio de Janeiro, entendendo que ela vai ter uma importância para todo o Brasil, para a cultura de um modo geral. Então, tive ontem com o ministro Álvaro Antônio, do Turismo, que é onde está hoje a Secretaria Nacional de Cultura, e hoje tive com o secretário nacional de Cultura, o Frias, que assumiu e que também está muito imbuído da sanção dessa lei. Enfim, parece que estão nos retoques finais. Então, para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro também, para todos os artistas de todo o país, vai ter uma importância enorme esse auxílio emergencial que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Sim. A Daniele estava com você também, a secretária de Não, Estado? não estava, Daniel, não. Acabei que eu vim aqui direto aqui com o ministro Álvaro. Então, estamos aqui na batalha. Vai ser muito importante também para o estado do Rio de Janeiro, que é um recurso que vai auxiliar bastante aí todos os profissionais da cultura, artistas, enfim, todos os fazedores de cultura. E ainda a lei fala de 20% desses recursos serão destinados a fomento, né? Quer dizer, a projetos culturais para as cidades e estados. Isso que eu ia te perguntar, até para você, para quem ainda não está sabendo, né? A gente falar da Lei Aldir Blanc. Explica um pouquinho para a gente o conteúdo dessa lei que foi aprovada pelo Congresso, que está aguardando a sanção do presidente Bolsonaro. Então, foi uma grande construção política, né? Quer dizer, da esquerda para a direita, todas as bandeiras político-partidárias apoiaram a lei. Então, houve um entendimento de oposição e governo para votar esse projeto de lei. Um projeto de lei que pega recursos do Fundo Nacional de Cultura, mais ou menos 3,6 bilhões de reais, onde uma parcela vai servir de auxílio emergencial para os artistas. Então, no caso, a cidade do Rio de Janeiro recebe esse recurso através do fundo municipal, aquele fundo que foi aprovado lá e teve o seu apoio lá na Câmara de Vereadores, que foi aprovado no final do ano passado, né, o projeto de lei enviado pelo prefeito Marcelo Crivella para a Câmara, onde tinha o Sistema Municipal de Cultura e o Fundo Municipal. Então, esse recurso vem através do fundo e através do amplo cadastro que a Secretaria já começou a fazer. Ele mapeia todos os artistas, enfim, das diversas, de circo, dança,
música, todos esses que estão sofrendo nesse momento de pandemia. É necessário que eles comprovem, é um dos requisitos da lei, que eles têm 2 anos de atuação e que não estejam recebendo o outro auxílio emergencial do governo federal. Então, ou é um ou é outro. Certo? Ou é um ou é outro, exatamente. Então, quer dizer, esse cadastro já está, a gente está discutindo o modelo desse cadastro com o Conselho Municipal de Cultura, enfim, que tem dado, a sociedade civil tem dado uma contribuição importante. A gente abriu um pequeno cadastro no início da pandemia, que foi atender alguns artistas, enfim, com a ajuda lá, em parceria com a Ação da Cidadania, com a Secretaria de Assistência, a gente auxiliou alguns artistas com cestas básicas, e agora a gente está reabrindo esse cadastro para já ter preparado e fazendo esse dever de casa para cadastrar os artistas, para quando chegar o recurso, a gente já está organizado aqui para receber esse recurso. E, em paralelo a isso, quase cerca de 20% dos recursos que chegaram na cidade do Rio de Janeiro, segundo no levantamento que foi feito dividindo pelos estados e municípios, a cidade do Rio de Janeiro receberia 36 milhões. Portanto, então, 20% desse recurso ele vai ser destinado a fomento a projetos culturais para a cidade do Rio de Janeiro. Aí, nas diversas áreas, a gente vai elaborar, junto com o Conselho Municipal, editais para contemplar, enfim, artistas e instituições. E também existe, a lei prevê, um cadastramento para instituições culturais também, que é um auxílio que chega na casa de quase R$10 mil para auxiliar instituições culturais que também ficaram fechadas e que estão em muita dificuldade nesse momento para pensar, enfim, pagar também os seus custos fixos, mas também para pensar a retomada pós-pandemia, que a gente também, a Secretaria, começou a pensar. Enfim, a Prefeitura criou um grupo técnico dirigido pela Casa Civil, que também está pensando já a retomada das atividades culturais, enfim, óbvio, com todo cuidado, com todos os protocolos. Cultura pressupõe aglomeração, pressupõe juntar gente. Verdade, então, quando vieram os decretos de distanciamento, obviamente, logo no início, você já teve que travar tudo quanto é atividade que pudesse causar as aglomerações do bem que a cultura nos proporciona. E agora, com essas fases definidas pela Prefeitura, se não me engano, na 4ª fase já volta com algum tipo de público ali, com 1/3 do público, se eu tiver errado, sim, isso que a gente está discutindo. Na verdade, no comitê técnico, a gente sugeriu à Casa Civil que participasse também instituições privadas, enfim, associações de teatros, de dança, enfim, de circo, a turma do SATED, a PTR, tem bastante gente participando dessa discussão, porque é muito importante que a gente também faça isso em consonância com essas instituições, em parceria com essas instituições e obviamente, avalie com muito cuidado os critérios. Então, a gente está pegando muita coisa que tem sido, enfim, exemplo do que já aconteceu lá fora, enfim, países como a França, a Espanha, já abriram e reabriram seus teatros, enfim, então reabrindo com critérios, e a gente está ali estabelecendo esses critérios com todos os cuidados. A vigilância sanitária tem sido importante, conseguimos fazer um grupo de trabalho importante com o pessoal do SICAV, com a Firjan, para a retomada também das filmagens na cidade do Rio de Janeiro, que é um mercado que está ligado à cultura e que tem uma importância fundamental para a cidade. Então, eles também fizeram, com a ajuda da Firjan e com a vigilância sanitária, um protocolo importante. Então, a ideia é a retomada dessas atividades. Vamos estar retomando no dia 5 de julho também. Fizemos uma reunião essa semana com a turma do artesanato, que eu sei que você tem uma atuação importante com o pessoal do artesanato. Então, as feiras de General Osório, Sans Pena, vão ser retomadas. A da Sans Pena, o grupo, e aí por isso que é importante a gente dialogar, não ser uma coisa que venha do governo só para a sociedade, mas é fundamental que a gente escute a sociedade, obviamente os artesãos. Na Sans Pena, eles pediram para retomar no dia
14 de julho. Então, dia 14 de julho, estamos retomando lá as feiras. Você já é convidado para estar lá conosco. Eu sei que você tem Que bom. um carinho especial pela turma da Sans Pena. E então a gente está retomando e fazendo todos os protocolos e auxiliando aí os artesãos. Então, em breve a gente tem a retomada com todos os cuidados. Tomamos um cuidado que é importante que os feirantes saibam. Quem está acima da idade de 60, enfim, ou que é grupo de risco, pode indicar alguém da família para estar ali ocupando e cuidando da sua barraca. Então, quer dizer, a gente também sabe que é fundamental a retomada de uma atividade que é de economia criativa para a cidade e que também gera renda para essas pessoas, é o sustento de muitas famílias. Então, a gente tem trabalhado com carinho essa questão das feiras. Certo. Aproveitando, então, o gancho do que você está falando. Primeiro dizer que, você sabe, a gente não se conhece há muito tempo, a gente se conheceu quando você realmente assumiu a Secretaria de Cultura. E não é puxa-saquismo, mas você é um cara que, assim, aprendi a admirar, inteligente, preparado. Obrigado. Sabe bastante. A recíproca é verdadeira. A administração pública, então, assim, um cara que eu tenho maior admiração mesmo, de verdade. Obrigado. E torço para que o trabalho que você tem desenvolvido seja realmente, assim, exemplar, dentro daquilo que é possível, que está ao teu alcance, que a gente sabe que não está fácil, ainda mais com a pandemia. Mas quero te agradecer. Um dia São Gonçalo há de reconhecer que você vai ser prefeito daquela cidade. Os últimos que passaram por lá, bem complicados, né? Verdade. Mas, independentemente o desafio é grande daquela cidade. Você imagina... Exatamente. Apesar que talvez acho que eu nunca passei um desafio tão grande como esse da pandemia. Cultura, pandemia juntos, realmente não é fácil. Mas São Gonçalo é uma cidade de 1 milhão de habitantes com a menor receita per capita do estado. Então imagina lá, você tem que fazer milagre. Pois é, você uma vez quase foi prefeito. Exatamente. E perdeu ali no segundo turno, uma distânciazinha por pouco. Só para maluco mesmo. Eu sou do Rio, mas adotei São Gonçalo no meu coração, então passei um período aí da minha vida, da minha atuação. Que bom que você hoje está aqui com a gente ajudando nesse momento complicadíssimo, né? Claro. E aproveitando o gancho, então, vocês têm conversado lá, um dos projetos bem bacanas aí que vocês realizaram foi aquela articulação para que as rodas de samba na cidade pudessem se organizar nos espaços e que elas se tornassem autossustentáveis. Até perguntei porque eu vi que entrou aqui no início o Marinho, que é do Samba da Feira, ali legal. Que faz ali do lado do estádio Newton Santos, que é um abraço do Marinho. Samba que é um evento que deu super certo. Eu já tinha feito uma live com ele tem uns 2 meses. Ele contou um pouquinho da história de como começou. Vocês têm falado sobre essas rodas de samba, o que vocês estão imaginando, o momento que, de repente, deve voltar, claro que com os protocolos, com aquelas situações todas, mas se fala da roda de samba. Sim, a gente já tem bastante gente procurando a gente, enfim. Tem muitas que são em espaços abertos, né? Óbvio que tem a questão do contato, a gente tem discutido aí... com a turma da dança, né? Então, a dança, por exemplo, tem muito contato físico e nessa história também das rodas de samba, a turma gosta de dançar. Então, a gente vai ter que meio que começar assim com algumas regras e limitações, Exato. Que óbvio que não é muito fácil para a gente que é latino e que está acostumado com contato, essa coisa, né, de você chega na pessoa, é muito estranho, né? Eu tive, logo no início da pandemia, eu acabei pegando Covid. Então, fiquei 16 dias recolhido em casa, né? Mas é muito estranho, né? Quando você vai para a rua, assim, você vai cumprimentar a pessoa e aquela coisa do toque de cotovelo, para gente que tem essa coisa do Rio de Janeiro, do abraço, carioca mesmo, de ser... A coisa carioca, de coisa abraçar, quente, é tudo muito estranho. Então, quer dizer,
Óbvio que você colocar todas essas regras numa roda de samba não, não é simples, não é fácil, mas Por isso que vai ficar para depois, né? Por isso que ainda é tem um isso. tempinho aí para maturar a ideia e como vai É ser isso. vai Mas ser essa acho que cultura. assim, a gente tem que ir aos pouquinhos, obviamente, talvez com limitação de pessoas, né? Sim, A de gente tem que público. começar a repensar, porque a roda de samba no Rio virou algo também que tem muito a ver com a história da economia criativa, quer dizer, que gera mesmo receita. A gente viu alguns estudos, quer dizer, que ali você tem o pessoal vendendo a bebida, vendendo refrigerante, vendendo churrasco, vendendo. Então, Sim, muita gente vive dessa economia, que é uma economia que também tem grande envolvimento com o turismo do Rio de Janeiro. Quer dizer, eu tenho exato. vários amigos que adoram ir para o Rio de Janeiro e correr, fazer o circuito das rodas de samba, gente que é de fora do Rio, que vem de fora para frequentar as rodas de samba. Então, a gente vai, assim, já Esses também ar... começamos a conversar com a turma, já estamos Certo. recebendo eles. E vai ser, enfim, a gente vai, né, em breve, espero poder já estar voltando aí com as rodas de Exato. samba. Então, para esses artistas das rodas de samba, outros artistas, a Lei Aldir Blanc vai ajudar parte com auxílio, tipo como se fosse um auxílio emergencial pela lei federal. E Exatamente. eu vi que a secretaria está tentando também dar apoio, não claro que numa forma grande, mas tentou ali ajudar apoio com cesta básica, alguma coisa para um ou outro. Exatamente. Fizemos uma parceria importante com a Ação da Cidadania, que nos ajudou bastante com essas cestas básicas, enfim. Então tivemos alguns parceiros que doaram, a Secretaria de Assistência, lá Te Aju também deu uma força. Então a gente conseguiu atender, pelo menos no início, ficamos muito preocupados com o pessoal de circo da Zona Oeste, onde eu pessoalmente estive lá. Aí com a turma do circo a gente fez uma parceria com o Senac, o programa Mesa Brasil, né? E conseguimos atender também essa turma, enfim, bastante ajuda. São quase, acho que 10 circos que tem ali. Eu visitei pessoalmente esses circos, que é uma arte que é muito importante da gente cuidar com carinho. É conhecida a primeira das artes, do circo, então é dali Exato. que partiu tudo, no teatro, tudo saiu do circo. Então esses profissionais que são famílias, né? Eu visitei, são famílias inteiras que moram, enfim, cada um no seu trailer ali, com filho, né? E tem aquela lei que permite que o profissional de circo, o filho, possa ir se matriculando em cada escola. Então, quer dizer, são missionários da arte e que a gente precisa ter muito carinho por eles. Então, hoje eu tive com o secretário nacional, Frias, e ele falava, Adolfo, eu estou muito preocupado com o pessoal de circo. Eu sei que no Rio a gente tem que pensar alternativas que possam manter essa arte viva, uma arte tão importante que faz parte da infância de todos Exato. nós, né? Quem nunca foi Quem, num quando circo, né? pequeno sempre foi, sempre, né? Exatamente, Exatamente. exatamente. Ah, beleza. Tem gente já perguntando do ISS, a gente já vai entrar nesse assunto, que é o assunto que está aí quente, fervendo. Mas fico feliz, né, que você está buscando em Brasília todo esse apoio. Como é que estão as atividades nos equipamentos atuais do município? Como Então, vocês fizeram? Explica um pouquinho para a gente. a gente teve que suspender, como foi É, suspenso, quer dizer, a gente tem mais de 60 equipamentos entre teatros, museus, o centro coreográfico. Aliás, uma boa notícia do centro coreográfico, eu sei da tua atuação, né, na região da Tijuca, e a boa notícia é que o Grupo Pão de Açúcar, que é quem era o cessionário, cedia aquele espaço, fazia a cessão daquele espaço para a prefeitura, nos garantiu a manutenção do espaço, A vai gente manter. conversou sobre isso ali com o pessoal lá, até da sede Exatamente. lá, dos supermercados, tudo, Isso. para ver se conseguia Então, fazer ali deu uma... certo, a gente teve lá, eu tive o sinal lá do vice-presidente do Grupo Pão de Açúcar, o Pompílio, que deu essa boa notícia para a turma da dança. Então, está todo mundo muito feliz, porque é um equipamento que tem um sentimento de pertencimento ali para a região ali da Tijuca, enfim, toda. Vila Isabel, aquele Vila pedaço Isabel, todo. e vem gente de fora, né? Quer dizer, você ali Isso. tem, dentro do espaço, você tem ali dois alojamentos, onde vem gente de fora, vem gente da Argentina, vem muita gente fazer ali oficinas, etc., participar de oficinas. Então,
tem um reconhecimento enorme do Centro Coreográfico por toda a comunidade da dança, quando teve essa possibilidade do Pão de Açúcar querer retomar aquele espaço. Muita gente, eu sei que muita gente nos procurou, a turma toda da dança nos procurando, então é uma boa notícia aí para a gente informar para todo mundo, em especial a turma da Tijuca, que frequenta bastante ali o Centro Coreográfico. Exatamente. Parabéns, que bom. Fico feliz de ter, de alguma forma, aí ajudado. Foi fundamental ali que você me apresentou ali o Pompilho já junto com o pessoal da Sérgio, e a gente conseguiu ali construir uma relação e revertemos ali aquele cenário. Ótimo. Muito bom. E os equipamentos, assim, a sua grande maioria estão todos fechados, mas muitos fazendo atividades online, lives, pessoal de Santa Teresa ali, do Parque das Ruínas, sendo o Memorial Getúlio Vargas, os 3 museus também fazendo bastante coisa, Amanhã, Mar, Museu Histórico da Cidade também fazendo visitações virtuais. O Centro Arthur da Távola, o Centro de Música, também tem tido um trabalho brilhante nesse momento de pandemia. Assim, a capacidade que a gente vê da cultura de se reinventar nesse momento de pandemia, né, com as lives, mantendo os artistas trabalhando, enfim, nas suas atividades, tem sido fantástico. A turma também das bibliotecas, né? A Secretaria tem algumas bibliotecas que são geridas pela Secretaria e tem tido papel fundamental. E na Cidade das Artes, tá até o Perota aqui acompanhando. Tá aqui lembrando. Perota, nosso coordenador de equipamentos. Um abraço para você, Perota. Perota é um grande cara também. Grande cara. E a gente colocou lá um Cine Drive-In que está sendo um sucesso danado. Aliás, a retomada dos drive-ins é fantástica, né? Quer dizer, todo mundo, assim, o país inteiro retomou. A gente foi um dos primeiros ali com a Cidade das Artes a pensar nessa atividade. E aí a ideia é ampliar essa coisa do drive-in para o show drive-in também. Então, a Cidade das Artes já foi procurada por alguns artistas que querem fazer o Cine Drive-In. Inclusive, nesse final de semana, foi muito interessante, a gente teve o pedido e o Padre Omar celebrou uma missa drive-in. Foi fantástico. E depois, no final, ele fez um show, né? E foi um sucesso. E semana que vem a gente tem a Igreja Lagoinha da Barra também, que quer fazer um evento também com show de música. Então, assim, a gente está trabalhando muito, aí, batalhando muito, e começando a trabalhar os protocolos de retomada. Retomada da cultura, dos teatros, museus também. A gente já começou a conversar muito com os museus. A gente sabe que quando se pensa essa coisa de não ter o público completo, tem que fazer com muito cuidado, porque tanto as regras que a gente vai fazer para o público serão as regras para o privado. Portanto, a gente precisa... Estão te ligando direto aí no telefone. Para que... Estão me ligando aqui, eu estou fazendo coisa para que a gente tenha... Para que a gente consiga, de fato, ter viabilidade econômica também para os privados, né? Não é o caso do público, porque a gente é um palco importante, mas para os privados Deixa eu também. fazer um registro aqui também. Acompanhei o trabalho também de você, junto com o César, junto com o César da Rio Filme, com aquele Cinema nas Janelas. Fantástico. E arrebentou, né? A Rio Filme com vocês, arrebentaram naquele Cinema nas Janelas. Acho. Foi uma ideia que vocês tiveram, que surgiu. Né? E foi um sucesso, porque, enfim, eu sei que você acompanhou, o César teve essa ideia lá com a Rio Filme, e o bacana é o seguinte, quer dizer, você consegue levar cinema, e a gente teve alguns depoimentos de gente que nunca frequentou um cinema, cara. Isso é muito bacana da gente poder dar essa oportunidade para as pessoas, de poder dar... Então, muita gente, muito depoimento. E muita gente pegava assim,
era ali, enfim, foram em alguns condomínios, né? É. O sujeito pegava o carro também e virava meio um drive-in também junto, né? O drive interno ali, mas foi, com certeza foi bem bacana, assim, muito importante. Acabava virando meio um drive-in. É, E o César, sensacional. parabéns aí, acho que o César está nos acompanhando também. Eu Então, vi que o César está aqui, um exatamente. abraço grande. O César vem fazendo um grande trabalho, é um baita gestor e é uma Exatamente. pessoa que vem da Experiência área. aí no E vem da área privada, então também tem uma pegada Isso. de muita agilidade, muita rapidez em tudo isso. Então, é de parabéns aí, o César é um parceiro importante para a gente. E esse Cine de Janelas Abertas foi um sucessaço. Exatamente. Falando de equipamento, tem que falar do Imperator no Meia, que no ano Claro. passado, o Imperator, quando ele foi reinaugurado em 2012, a prefeitura administrava, mas tinha um contrato de gestão, né? Tinha uma produtora lá que tomava conta. De 2012 até o ano passado, é um equipamento muito utilizado, muito elogiado, rodava muito bem lá no Meia. Então, não só o público do Meia que frequentava, mas toda a Zona Norte, tinha muita gente que participava das várias atividades e atrações que aquele centro cultural proporcionava. Quando você me chamou no segundo semestre do ano passado para falar, tem um problema aqui, o governo do estado está pedindo o Imperator de volta porque vai acabar o contrato e eles não querem que a gente continue, eles querem pegar de volta. Aquilo gerou uma repercussão imensa, uma preocupação imensa, acho que você vai lembrar. Quem é mais ligado ao Meia, assim, que é o bairro onde eu fiz toda a minha meus estudos, infância, depois vida profissional, infância, juventude, vida profissional antes da política até. Eu fui dentista, eu tinha um consultório já no Meia, tive um consultório no Meia antes de enveredar pela política. Então eu acompanhei aquilo tudo desde o momento que ficava aberto, depois ficou um tempão fechado por causa de briga de governo com a prefeitura, e aí conseguiu reabrir em 2012. Então gerou uma preocupação imensa, até porque a gente sabe que geralmente as condições de administração de uma prefeitura são melhores do que a do Estado. E a gente ficou muito preocupado naquela passagem, né? Eu vi que você trabalhou muito para garantir que a passagem fosse tranquila, para que o Estado, claro, quando assumisse de uma forma que conseguisse manter a qualidade do equipamento, das atrações. E eu lembro que também nesse período, quando teve uma mudança para a Daniele assumir no Estado, acho que facilitou bastante. Quando a Daniele assumiu, você e a Daniele, acho que a gente conseguiu ali criar uma sinergia importante. Uma sinergia importante para garantir que o Imperator. E ela havia trabalhado ali com a gente um período, então foi muito importante. E eu lembro no início do ano, em janeiro, no final do ano, em dezembro para janeiro, duas situações que a gente fez. Primeiro, sem saber o que ia acontecer, a gente fez aquele projeto de lei na Câmara para garantir o tombamento do equipamento, porque muitos boatos de que poderia mudar do perfil, virar igreja, virar outra coisa. Já tinha um decreto que não permitia que ele mudasse, né, que virasse igreja. Tinha que ser atividade cultural, mas o tombamento garante que, a lei do tombamento que foi aprovada garante que aquele equipamento tem que manter as suas características. Então, a gente conseguiu aprovar essa lei na Câmara, que foi importante para ajudar na manutenção do equipamento. E eu lembro que a Daniele, ela cortou um dobrado no início do ano por causa da questão jurídica ali de manter a produtora que estava, pelo menos por um tempo, até fazer uma nova licitação, que seria no meio do ano. A produtora foi retornando aos poucos às atividades, só que aí no meio do caminho veio a pandemia, né? E teve que fechar, cancelar o contrato. Então, eu não sei se você tem alguma informação junto a ela, em algum momento acho que ela vai ter que chamar um edital de licitação para ver se mais para o final do ano consegue reabrir a casa. Por aí? Bom, é muito importante a gente lembrar essa história do Imperator, que, né, às vezes a gente, na correria, e você teve um papel muito importante ali, enfim, por toda essa preocupação, por tudo que representa o Imperator, não só para o Meia, mas acho que para o Rio de Janeiro todo, quer dizer, grandes shows passaram por ali, e a prefeitura teve um papel importante quando recebeu o Imperator do Estado, de reformar, de fazer daquilo, além de uma casa de espetáculos, um grande centro cultural, com cinema, com tudo, com atividades também, com, enfim, oficinas que funcionavam ali de música, de dança, etc. Então, o Imperator tem, obviamente, um significado para a região do Meia fundamental, de pertencimento também daquela região. E quando eu assumi, quer dizer, tinha o contrato de cessão, né,
que tinha do Estado para o município estava vencendo. As dois secretários que me antecederam haviam feito pedido de renovação, e a gente estava chegando no prazo final, né? Quer dizer, de não ter a sessão. Como é que você vai ter? Sem ter a sessão, você não tem como continuar ali com um processo de gestão que a gente tem lá, enfim, que funciona até hoje com o Estado, né? Só um parêntese, o Adolfo. O Rodrigo Castro, que está na parte na Secretaria de Eventos do Estado, ele falou que aqui, ó, estamos preparando o edital do Imperato, queremos abri-lo logo ao final da pandemia. O Rodrigo foi subsecretário de Eventos do município, hoje está no Estado. Sim, conheço o Rodrigo. É um cara que é do ramo. Craque. Cara, conhece tudo aí de eventos. Então, ele é fera. Boa notícia, bom que ele está aqui e já ajudou a tirar dúvidas das pessoas que estavam perguntando. Então é isso, aí quer dizer, a gente sabe que no início, quer dizer, houve a sucessão, na verdade o antigo secretário Juan, que tinha essa intenção da retomada. Quando a Daniela assumiu, os prazos todos já estavam para a gente esgotados, e a gente tomou imenso cuidado para fazer esse processo de transição, e você acompanhou muito, de transição com o Estado, para que, obviamente, houvesse essa manutenção do equipamento, que as coisas continuassem acontecendo. Eu sei que a turma que faz a gestão lá tem um cuidado imenso, e aí a Daniela cortou um dobrado, de fato, trabalhou muito, a nossa secretária e a equipe toda dela trabalhou bastante para que conseguisse fazer ali por um período emergencial, e agora ela vai ter que fazer um processo de chamamento público. Mas a gente tem conversado, a Rio Filme vai continuar lá com o trabalho que tem tido no cinema, então tem todo esse cuidado, mas não tem jeito, ela precisa ali, de fato, fazer uma licitação, e o Estado já está preparando que é o chamado termo de referência, que é o que, né, prepara os critérios para uma licitação. Então vai acontecer uma licitação, mas o Imperator não vai deixar de ser um Imperator. A gente também, enquanto município ali, tem esse carinho imenso pelo Imperator, e sei que você, como vereador, também tem esse imenso carinho. Então a gente vai estar ali acompanhando, mas eu não tenho a menor dúvida que com a secretária Daniela, que é muito atuante, tem trabalhado muito também nesse momento da pandemia, vai dar tudo certo. O Imperator vai continuar sendo esse Imperator que toda a população do Meier e a cidade do Rio de Janeiro tem muito carinho. Que bom, boa notícia. Esperamos que em algum momento do segundo semestre nós possamos ter aos poucos o nosso querido Centro Cultural de volta. Então, a verdade é que para o poder público também, né, no final, essa história da pandemia acaba mudando a vida de todo mundo, né? Quer dizer, então, muita gente que está no grupo de risco, que não pode. Então, tudo acaba ficando um pouco mais lento, né? Quer dizer, por mais que a gente tenha agora todo mundo trabalhando, muita gente trabalhando de forma remota, eu já estou imune, então já estou trabalhando de forma presencial. Na rua. Eu não sei se eu peguei esse negócio. Eu não sei, que eu não fiquei. Tem muita ruim. gente que pegou e não sentiu nada. Eu, de certa forma, tive poucos sintomas. Eu lembro que eu falei com você, tô com um pouquinho de febre, tosse e tal. Mas nada que a tosse é um pouco chata e tal, mas se você, no meu caso, eu acabei me cuidando. Mas as pessoas, de fato, têm que tomar cuidado. A gente, enfim, tem acompanhado muitas histórias aí de gente, em especial as que têm comorbidades, né? Diabetes, pressão alta, tudo. Essa turma tem que tomar cuidado, e os idosos nem se fala. Esses têm que se cuidar muito. Exato. Bom, agradeço aí, então, toda a interlocução sua com a Daniele, com o Rodrigo, com o Juan, com todo mundo que participou ali. Foi importante. E a gente vai estar por perto acompanhando esse passo a passo para que o Imperator volte. Né? Vai dar certo, vai dar certo. Vamos entrar agora no assunto que está fervendo aí, que é o ISS. Vamos lá. Vamos lá. ISS, só para dar uma contextualizada para todos, a gente tem conversado bastante sobre a lei do incentivo. Introduz para a gente o que foi essa lei do incentivo pelo ISS e por que ela é tão importante para a cultura, para a indústria de eventos aqui no Rio de Janeiro. Só para o pessoal saber, quem não conhece, claro, quem é do ramo já sabe. Mas tem algumas pessoas aqui que não, mas é muito não estão participando. Então, as pessoas como foi construída essa lei e o que essa lei, como funciona a lei, por que ela é tão importante e está funcionando tão bem? Acho que
o Rio, talvez, a cidade do Rio de Janeiro, e muito pouca gente sabe, é importante mesmo que a gente consiga explicar para as pessoas que gostam de cultura, até porque quando a gente fala de renúncia, nós estamos falando também, recurso público, por mais que seja renúncia, que tem o privado lá, mas o Rio de Janeiro é uma referência do ponto de vista de lei de incentivo, que é, de certa forma, diferente de quase todos os modelos, né? É uma lei que tem já uma história muito grande. Como é que ela funciona? É aberto um edital pela secretaria. A gente tem 3 leis, assim, nos 3 âmbitos, que são mais ou menos parecidas, mas com algumas particularidades diferentes. A lei Rouanet, a lei do ICMS, que é do Estado, exatamente, a lei Rouanet federal, e aqui no município a lei do ISS. A lei do ISS, é isso. E a lei, a nossa, eu acho que, assim, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas a nossa, acho que é uma das que tem uma transparência importante, enorme, um modelo de edital muito bacana, com tetos também para os seus valores, então, para captação. Então, como é que ela funciona? A gente abre anualmente um edital para produtores, né, que vão lá e submetem os seus projetos. E aí existe uma banca, né, uma comissão, que avalia esses projetos e valida esses projetos. Então, os projetos ganham um certificado, dizendo, olha, seu projeto está validado, e aí variam, tendo um teto de R$1 milhão e poucos, que é o teto para um projeto. Mas você tem, pelo menos, muitos projetos menores também. Enfim. Então, são quase, por exemplo, esse ano que captaram, são mais de 230 projetos, entre projeto de teatro, projeto de dança, projeto de cinema, projeto de restauração. Tem muita coisa bacana e que fomenta e que gera emprego e renda. Quer dizer, a gente está falando de 1% dos recursos que são arrecadados pelo Imposto sobre Serviços, né, que é o conhecido ISS. Que a gente paga em qualquer serviço. Né? Dizer, que é a maior fonte no hotel tem ISS, que é a maior grande fonte de arrecadação do município do Rio. Junto com o IPTU. Muita gente acha que o IPTU é mais do que o ISS, mas digo que o ISS é mais ou menos o dobro do IPTU. É verdade, em termos de arrecadação. É verdade. Então, ISS e IPTU que fazem a grande receita do município. E esse ano a gente tinha quase em torno de 49 milhões, que é o que representava o que foi recolhido de ISS no ano passado. Então, portanto, foram submetidos, e aí a gente tem para esse ano, quer dizer, você faz o projeto, a pessoa vai lá, submeteu no ano passado, né, esses produtores submetendo seus projetos no ano passado, e depois a gente abre um edital para patrocinadores. Né? E aí várias empresas que recolhem ISS vão lá e se habilitam também através de um edital onde todos têm que passar por todos os critérios, têm que estar com as suas certidões em dia, com seus impostos em dia, o que acaba tendo uma importância também para a cidade, que garante também que quem queira participar disso tem que manter o seu ISS em dia e ter todas as suas certidões em dia. E passado esses 2 processos, né, existe um período que a gente chama de casamento entre produtor e patrocinador. E eles começam a casar... Smart Fit, por exemplo, aqui, sem a gente fazer anúncio, mas é uma das que tem muito, patrocina lá bastante projeto, enfim, uma série de empresas, enfim, que são patrocinadores e vão começando a escolher ali os projetos que têm a ver, ou que têm interesse, ou que têm algum tipo de sinergia com que a empresa pensa, né? Então, esse ano são mais de 230. Então, quer dizer, tem uma transparência muito grande, você tem um teto que aí é diferente da lei do ICMS e da lei Rouanet, que permite um teto muito grande. Na Rouanet, os projetos eles já acontecem de forma casada, então não é aberto o edital, mas o edital para as pessoas já levarem os seus projetos, como do ICMS também. Então, eu acho que tem uma transparência enorme e uma importância para a cultura fundamental da cidade do Rio de Janeiro. Né? Para ter uma ideia, a gente investe quase o dobro da cidade do Rio de Janeiro em renúncia, da cidade de São Paulo. De São Paulo. De São Paulo, quase o dobro da cidade de São Paulo em renúncia. Então, assim, o Rio tem uma tradição, essa é uma lei que é muito respeitada pelos empresários, por isso eles participam, acreditam, sabem da transparência na execução desses recursos,
e de que, de fato, chega na ponta. Quer dizer, isso acaba, de certa forma, eu acredito que retornando para o município também em forma de receita, porque são contratadas pessoas, são contratadas atividades e atividades que são de serviço, então acaba, de certa forma, também esse recurso do ISS gerando outro ISS, Sim. então É uma cadeia retornando. que vai puxando uma coisa a outra, É né? uma cadeia, é uma cadeia. Sem falar, obviamente, o papel desses projetos, seja na questão do incentivo e do fomento à cultura, de teatro, grandes Game XP está lá na lei do ISS, Rock in Exato. Rio também participa, mas também participam projetos pequenos de teatros, iniciativas Orquestra da Maré, muita gente que tem projeto dentro de comunidades e que tem um papel também social fundamental de inserção da garotada das comunidades, enfim, no mundo da arte, no mundo, muitas vezes, da música, do teatro, da dança, enfim, de todos essa gama enorme de projetos que são aprovados pela lei Certo. de incentivo. Então, assim, né, ele tem uma importância, sem dúvida, fundamental, né, para a cidade do Rio de Janeiro, para a cultura, é o grande coração da cultura no fomento, né, da cultura para a cidade do Rio de Janeiro. Certo. Então, só para a gente explicar e contextualizar mais ainda, porque o pessoal está perguntando sobre, mas e a tal da lei, por que desvinculou, por que não, agora o dinheiro acabou, como funciona isso? Vamos lá, você explicou aqui como funciona a parte do edital e a parte da execução. Então, no ano passado, em 2019, tendo como base o valor arrecadado de ISS no ano anterior, que é 2018, que foi 5,4 bi de ISS arrecadado, então 1% dá 54 milhões. 54. Vocês chamaram o edital, o projeto, juntando os produtores com os patrocinadores, deu cerca de 49 milhões. Foi isso? Isso, exatamente. Até 54. Então, esse valor todo do ano passado, esses 49 milhões que foram casados, como o secretário Adolfo falou, eles seriam executados em 2020. Então, aprovamos na lei orçamentária da Câmara todo esse valor, né, da forma como foi feita. Exato. E começaram a ser executados em 2020. Então, em 2020, dos 49 milhões, quase 50 milhões, acho que 5 milhões, se não me engano, já foram pagos. Faltavam 30, quase 40 milhões aí. 40. Aí veio a pandemia. Com a pandemia, veio a situação da saúde, de ter que ter um aumento no investimento em saúde. Então as pessoas perguntam, mas por que tirou o dinheiro para a saúde? Por que passaram aquela lei da desvinculação? Então deixa eu só fazer uma diferenciação, porque a lei em si da desvinculação, ela é importante. O que a gente está questionando é que algo que já foi consolidado no ano passado não poderia ter tirado, né, assim, ter barrado o dinheiro desse ano. A lei da desvinculação, a gente tem uma série de fundos, por exemplo, aqui no município do Rio, que o fundo de ordem pública. Existe um fundo de ordem pública que, por exemplo, quem toma multa quem tem um carro rebocado, aquele dinheiro que paga da estadia do reboque vai para esse fundo de ordem pública. E a prefeitura tem obrigação de usar esse dinheiro para ações de ordem pública, como, por exemplo, vai comprar equipamento, farda para a guarda municipal. Tá? Sim. Então, a gente tem também um fundo de mobilidade urbana. Então, se os ônibus, quando tomam multa de trânsito, esse dinheiro vai para esse fundo de mobilidade urbana. Você tem receita de parte das tarifas cobradas do transporte público que vão para o fundo de mobilidade urbana. Só que esse dinheiro também desse fundo tem que ser obrigatoriamente utilizado em ações de mobilidade urbana. Então, qual foi a ideia do prefeito? Mandou para a Câmara um projeto para fazer uma desvinculação dessas receitas, pensando nos fundos, para que esse dinheiro pudesse ser usado para o que ele está fazendo ali em vários equipamentos de saúde, compra de tomógrafos, compra de equipamentos de proteção individual. E nesse sentido, todos entendemos que estava certo, que teria que ser como prioridade esses investimentos na saúde. E paralelo a isso, óbvio, uma perda de receita substancial aí. Né? Exatamente, também do ISS. Exato. Na ordem, talvez você saiba melhor esses números. Acredito que hoje deve... 30%? Não sei, não sei se chega a 30%, não. Deve estar vamos botar em torno de 20%, mais ou menos. Mas depois a gente confirma esses dados. Claro.
Só que qual foi o problema? Quando a lei foi sancionada, veio junto com a lei, através da Secretaria de Fazenda, um decreto orientado pela Secretaria de Fazenda, mas veio um decreto regulamentando essa lei. Então o decreto estava indo bem, falando. O problema foi que em 2 dispositivos veio o problema do ISS. Primeiro, num parágrafo onde ela cita as fontes prioritárias de desvinculação serão, tem os números e tem a 103, que é a fonte do ISS. Isso. E no artigo 6º, eles citam explicitamente que a lei do ISS vai estar bloqueada, vai estar suspenso. Juridicamente falando, primeiro, suspenso não quer dizer que está extinto. Lógico. Não está bloqueado, não está extinto, exatamente, não extinguiu, ele suspendeu. Se suspendeu, quer dizer que em algum momento à frente vai pagar, exatamente. A gente fez até uma diferenciação agora lá, que acho que o vereador Raimon aprovou um projeto sobre suspensão do pagamento de TUAP para ambulante. Só que suspensão quer dizer que não vai pagar agora, mas vai pagar lá na frente. Sim, quando retomar, paga. Eu entrei com um projeto para isenção da taxa de uso de área pública para bares e restaurantes que usam mesas e cadeiras em calçada em um dos trimestres, 3 meses. Ou seja, esse próximo mês agora de julho, que vence um dos trimestres dos bares e restaurantes que usam mesas e cadeiras, eles não vão pagar, eles estão isentos, porque a nossa lei aprovada garantiu isso. Então, o problema aqui veio no decreto, não foi na lei em si, veio no decreto que regulamentou a lei. O que a gente tentou fazer? Nós começamos a conversar, abrimos um canal de conversa, eu, você, a Mary, o Jairinho, vereador líder do governo, entrou no circuito para fazer esse intercâmbio e com o prefeito para começar a discutir isso. Viriam os impactos da queda da receita do INSS por causa da pandemia, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a questão... Primeiro, assim, falar aqui pela questão, como parlamentar, a questão jurídica. Você não pode ferir a segurança jurídica. Então, tudo que foi construído no ano passado não poderia ser bloqueado de uma coisa que já estava combinada antes, consolidada antes. Então, quando a lei veio, tinha que bloquear o que viria dali para frente. Se pensasse em bloquear, se fosse o caso de desvincular para 2021, é um outro assunto para discutir. Mas 2019, 2020 não poderia de jeito nenhum. Então, juridicamente, tem essa nuance. Essa questão, né? Essa questão que é importante. Segundo, ISS é renúncia, pode não ser uma vinculação de receita. Então, é outra questão jurídica para se discutir, porque que não poderia ter bloqueado esse dinheiro nesse momento. E terceiro, a gente pensa na saúde, mas tem que ter planejamento para se pensar retomada. Claro. Retomada. E 2 dos pilares mais importantes para a capital do Rio nessa retomada são a construção civil. Tem até projeto na Câmara tramitando para tentar reaquecer esse mercado para gerar empregos e novos investimentos. E o outro é o turismo, mas turismo no sentido amplo, com a sua cadeia econômica inteira que compõe aí a cultura, você tem a parte dos hotéis, dos bares e restaurantes. Então, indústria de eventos, cultura, entretenimento, tudo isso, muito disso depende da lei do ISS, como você explicou. Os patrocinadores. A gente até conversou com o pessoal do audiovisual também, você teve até uma live com eles ontem, nem te perguntei como foi, mas acredito que eles tenham feito uma cobrança também em cima disso. Claro. Então, só para dizer para todo mundo que a gente atuou em 2 frentes. Primeiro, eu entrei com um projeto na Câmara, que é um projeto de decreto legislativo para anular os efeitos dos 2 dispositivos no decreto de regulamentação da lei do ISS, para que sejam consertados, porque o decreto, no nosso entender, ele passou do poder dele de regulamentar. E segundo, a gente continua com esse canal de conversa com você, com a Mary, secretária de Fazenda, com o prefeito, com o Jairinho. A gente teve uma conversa muito boa com o pessoal da Apresentar Rio, está aqui representada pela Associação de Promotores de Eventos, que está representada pelo Pedro Guimarães. Pedro, um abraço. Pedro estava por aqui. Pedro é craque. E ele, todo o pessoal da Apresenta, mandaram um documento também sinalizando a importância, porque se essa receita do ISS não for colocada e paga ali para esses produtores, para os eventos, para a indústria do entretenimento, do audiovisual, a gente vai quebrar uma das pernas dos pilares da retomada econômica. Do fomento à cultura, né? Mas eu, vereadora, enfim, acho que primeiro... Acho que o pessoal quer uma atualização de como está o andamento disso tudo. Teu projeto de lei teve uma importância grande, porque, obviamente, ele
trouxe à tona a discussão da Exato. questão daquela lei, obviamente, e proporcionou que a gente pudesse conversar ali com a Mary, enfim, também conversasse com o setor na questão dos projetos. A gente sabe que tem alguns projetos que não vão conseguir fruto da pandemia. Alguns conseguem se readequar, outros conseguem, no final do ano, serem executados, né? Então, acho que a gente está conseguindo ali, nessa formação, e sensibilizar também. O prefeito tem entendido a importância, já falamos 2 vezes sobre esse assunto. A Mary, a gente fala quase diariamente, tanto eu, você, Jairinho, né? O Jairinho também disse, não, quero muito ver se a gente vota esse projeto, ele tem uma importância grande, enfim, o prefeito está entendendo da sua importância, até porque tem vários projetos espalhados na cidade toda, né? E ontem a secretária de Fazenda já começou a dar uma sinalizada, olha, Adolfo, acho que a gente está começando a se organizar aqui, então já quero sentar com você para a gente ver os primeiros projetos que a gente pode começar a fazer os repasses, aqueles que serão possíveis. E aí é um dever de casa que a gente vai ter que discutir com o setor de forma muito, muito transparente, né? Acho que a gente junto aí, e o Legislativo tem uma importância fundamental aí, você que contribuiu nessa discussão bastante, né? E apresenta, e a PTR, e todo mundo, a gente, o Conselho Municipal também de Cultura, que está preocupado com essa questão, quer dizer, da gente, governo, legislativo e sociedade, discutir o que é possível, óbvio. A Mary já sinalizou, então, quer dizer, o que você falou é perfeito. Hoje eu conversava com algumas pessoas do Conselho, quer dizer, quando fala da suspensão, é de que também pode ser retomado no mesmo momento. Então, ela já sinalizou que a gente começasse a mapear os projetos que têm capacidade de execução exatamente no sentido dessa coisa de fomentar a retomada da atividade cultural, do fomento à cultura e, obviamente, da geração de emprego, de renda. Quando você fala quando você fala até porque você tem muitos hotéis que são patrocinadores algumas cadeias de hotéis que são patrocinadores da lei de incentivo e estão ali juntos porque acreditam que são importantes para a atividade, tem sinergia com as suas atividades, né? E outros que são patrocinadores que querem ver atividades culturais nas suas regiões. Então, eu vejo ali a Mary já bastante sensibilizada, certo. Então a gente começa a organizar, vai organizando as pontas, as coisas vão retomando. Eu acredito muito que a gente vai conseguir vencer essa etapa, que é uma etapa econômica difícil, né? A gente não pode nunca deixar de tratar as coisas com muita transparência, com muita clareza, mas ela já pediu lá para a gente começar a mapear aí os projetos. Acho que esse mês ainda a gente já consegue ter alguma notícia boa para o pessoal. Exatamente. Então, acho que essa é a notícia boa. Ela ontem me ligou e já disse, Adolfo, começa a separar os projetos aí, a gente vai avançar e vamos sim. Importante saber, ajudar. Porque eu sei que ela também conversou com o Jairinho, acho que amanhã eles vão estar juntos, devem te ligar, se você não estiver no Rio ainda, vão te ligar daí de Brasília. Maravilha. E para fazer essa conversa, porque você tem mais as informações mais esmiuçadas com relação aos números, né? E a gente está nessa para ajudar. Quando a gente apresenta o projeto, óbvio que a discussão vem à tona, e depois todo mundo começa a descobrir, vem aí, o que aconteceu, aí todo mundo começa a fazer a mesma batalha. Ontem até saiu uma matéria no Globo, né, mas quero aqui assim, reafirmar e dizer algumas coisas que saíram ali não foram ditas por mim. Tá? A gente sempre tem conversado bastante e a gente sempre colocou a questão jurídica como entrave e a questão econômica como justificativa para que não se faça nenhum tipo de corte nesse repasse. Mas nunca falei que teve um cheque em branco para o prefeito. Até porque eu votei na situação lá da desvinculação, porque para desvincular os fundos isso é correto, a gente precisava investir na saúde. Se não me engano, acho que foi uma lei que foi aprovada por consenso também. Por todo mundo entender. O problema não foi a lei, foi o decreto que regulamentou, que depois veio com a situação do ISS. Tá? Então, só para a gente deixar tudo bem claro, quero agradecer ao pessoal da Apresentar Rio também, que tem sido bem... Assim, sim. Esse apelo constante. Pedro tem contribuído também, essa coisa é muito importante. Exatamente. Quando a gente tem um diálogo franco
a gente vai conseguindo construir o que é importante num governo, quer dizer, que é o papel de cada secretário, senão né, só teria esse é o papel dos secretários para o prefeito, no caso do prefeito. O prefeito Crivella é um prefeito que ouve muito os seus secretários, enfim, e vai construindo e formando opinião em cima do que a gente leva para ele, mostra da importância. Portanto, acho que a gente está conseguindo aí formar opinião, e o papel aí do Pedro, das associações, da turma do audiovisual também, tem tido um papel muito, muito importante para que a gente possa formar a opinião ali da secretária de Fazenda também, que ela está numa pressão absurda, né? Com a queda de receita, tem que pagar servidor, tem que resolver. E eu sei que está numa pressão absurda, mas a gente só precisa garantir que aquilo que foi combinado tem que ser cumprido, porque a gente tem que sinalizar para fora, para as empresas, para os patrocinadores, que o Rio de Janeiro vai ser o melhor lugar para fazer os investimentos. E a gente trazer as pessoas para cá para que as pessoas pratiquem o turismo com a sua cadeia econômica toda aqui no Rio de Janeiro, né? Então, muito importante essa sinalização para saber que o Rio vai cumprir as suas premissas, vai cumprir as suas leis, e que o Rio vai ser realmente um dos melhores lugares do mundo para que se invista nesse pós-pandemia. Mais bonito e melhor. E que é capital da cultura, pô. Ninguém vai tirar esse negócio nosso, não. A carioquice, pô. Né? E a gente está aí para isso. Então, é importante assim, a sua fala dizer que as coisas estão caminhando. Óbvio que está todo mundo desesperado, porque o tempo está passando. Claro, verdade. E as pessoas precisam, poxa, eu quero saber se vai dar, porque não tem ainda uma confirmação de 100%. Ó, tudo certo, repasse carimbado. Né? Sim. A gente está chegando, está fazendo... Dizer, ali ela está acompanhando, conforme a Receita vai retomando, ela vai liberando, e a gente vai conseguindo atender os projetos. É isso, Adolfo, a gente está nessa batalha. O Pedro falou, fala do PL 1833, que a gente escreveu aí junto com alguns apoiadores. É o PL que aí vai ser de incentivo ao setor de eventos, Adolfo. Não sei se eu já te passei esse texto, mas a gente está tratando da questão tributária, principalmente em relação às taxas de publicidade, taxa de uso de área pública e a taxa de licença sanitária transitória dos eventos, ou seja, provocando um período de isenção para que as empresas possam vir fazer eventos, feiras, congressos aqui no Rio, pagando menos taxas, para que a gente traga mais gente. Então, em quantidade, a gente acredita que vai ser melhor. Usando um dispositivo da Lei 691, para que o prefeito considere esses próximos eventos todos como de super relevante, de relevante interesse social, cultural, etc. E fazendo uma mexida na questão do ISS, a gente tem um limite, a gente não pode fazer isenção de ISS, que a lei federal não permite, mas a gente pode mexer na alíquota. Então, a gente está pegando algumas atividades, reduzindo a alíquota de 5% ou de 3% para 2%, também para provocar a vinda de mais empresas para cá, para o Rio. Foi muito importante, esse projeto foi escrito junto com a Apresenta, junto com alguns apoiadores, servidores da Prefeitura, e a gente espera que consiga apresentar ao longo do mês de julho para aprovar. Vai dar Adolfo, certo. A gente tem 1 minuto e 40 para finalizar, tá? O edital, a gente está vendo que está acontecendo mesmo assim, e vamos continuar na batalha pelo SS. Só peço agora que vamos abrindo aí o edital dos patrocinadores. Eu não tenho a menor dúvida que, pela importância do que é a lei do ISS e a referência que ela é uma referência nacional, eu não tenho a menor dúvida que a gente, a cada dia que passa, está sensibilizando ali a secretária. Óbvio que ela não é fácil a missão dela nesse momento. Quer dizer, todo mundo quem tem comércio, quem tem, enfim, algum tipo de atividade econômica, sabe que todo mundo perdeu um pouco e é natural. Enfim, todo mundo em casa, sem consumir. Então, é tudo muito difícil mesmo. Mas eu não tenho a menor dúvida, as coisas estão melhorando, as atividades econômicas estão voltando, e a gente vai conseguir... Vai conseguir sair dessa. Vai vencer, e acho que em breve eu saio daqui de Brasília com a certeza de que a Lei Aldir Blanc também vai ser sancionada. Então, a gente vai poder gerar outros editais também de fomento à cultura, tentando buscar de forma ampla atender a cultura como um todo da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente tem muito trabalho ainda. É isso, meu amigo. Vamos à luta. 20 segundos para acabar a live. Quero te agradecer pela sua disponibilidade mesmo de Brasília, poder conversar com a gente, passar algumas informações. Esperamos que em breve consigamos dar boas notícias ao longo do mês de julho para o pessoal.
Obrigado, Beleza, Adolfo. obrigado Sucesso. aí, Parabéns pelo trabalho. parabéns pelas tuas lives aí. Eu tenho acompanhado algumas. Forte abraço, amigo. Obrigado, galera. Forte abraço, vereador. Encerrando, um abraço. Boa noite a todos. Abraço. Adolfo, obrigado. Valeu. Boa noite, um abraço.